Boa noite. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Sim. Então, sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, vamos iniciar nossas atividades, a nossa casa de oração, com muita alegria e muita gratidão a Deus, nosso Pai maior, pela possibilidade concedida a cada um de nós de estarmos aqui nesse encontro com o Senhor Jesus, buscando aprimorar nossos conhecimentos relativos ao Evangelho, e que o nosso Mestre Maior possa abraçar a cada irmã e a cada irmão, encarnados e desencarnados, dilatando a nossa capacidade de apreensão para entendermos os ensinos do Senhor, e dilatando também a nossa capacidade de sentir o amor de Deus que habita em nós. Então, hoje, nossa irmã Suzilene fará a leitura da mensagem para nós, e depois nosso irmão Antonino fará a oração inicial, e desde já nós agradecemos aos nossos dois amigos. Que Jesus os abençoe. Boa noite a todos. A mensagem de hoje é cobranças morais. Não efetues cobranças morais a quem, segundo as tuas contas, algo tenha ficado te devendo à vida. Sempre recebemos dos outros o que eles, por sua vez, receberam de nós. Ninguém consegue dar do que não tem, sem que seja convenientemente preparada. Nenhuma terra produz o que se quer. Temos dos nossos semelhantes exatamente o que lhe temos reivindicado com as nossas atitudes. Não raro, somos nós mesmos que não correspondemos ao investimento que nos é efetuado. Espíritos indolentes, quase tudo queremos obter pela lei do menor esforço. Quem se queixa do que não recebeu está querendo transferir responsabilidades pelo que não faz. Boa noite a todos. Então vamos levar nosso pensamento a Jesus. Vamos buscar a figura do Mestre na nossa tela mental. Vamos imaginar Jesus, sua luz, sua virtude, sua paz, sua história. Senhor Jesus, abençoe, Senhor, todos nós nesse momento e sempre na nossa jornada, na nossa caminhada. Não olha, Senhor, as nossas imperfeições. Abençoe, Senhor. Podemos sempre seguir a sua luz, para evitar do abismo do erro e de todo nossos atropeços do nosso dia a dia. Abençoe, Senhor, nesse momento. Estamos aqui juntos, mais uma vez, unindo nossos pensamentos, nossos sentimentos, para mais uma reunião, que nessa reunião de hoje, mais uma vez, podemos conseguir o nosso pensamento elevado, esquecer tudo lá fora
para estar de acordo com os trabalhadores do bem, para aprender mais um pouquinho e receber as suas bênçãos mais uma vez. Abençoe, Senhor, podemos merecer mais uma vez a sua bênção, que a sua luz envolva cada um de nós, que cada um de nós podemos ser tocado pela sua virtude, pela sua bênção. Abençoe, Senhor, o trabalho de evangelização das crianças, proteja as evangelizadoras, abençoe, Senhor, o palestrante da noite, assistência na cama de passe, abençoe, Senhor, cada um de nós, podemos sair daqui amparado, confortado. E obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela presença de todos, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por tudo de bom que sempre tem nos proporcionado. Que assim seja. E agora nós passamos a palavra para o nosso companheiro Randos, que fará a exposição doutrinária, e que Jesus o abençoe também e abençoe a todos nós. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós trataremos do capítulo 20, no capítulo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Hoje falaremos sobre as Instruções dos Espíritos, item 5, intitulada Os Obreiros do Senhor. Trazendo um pouco do que o Espírito de verdade nos trouxe, né? Trouxe alguns trechos para a gente refletir junto. E ele, de antemão, né, a gente percebe que as palavras dele são mais firmes. O Evangelho, sempre consolador, mas muitas vezes precisa da energia para que nós possamos refletir, porque às vezes com muita docilidade, às vezes a gente deixa passar as oportunidades. Eu achei essa mensagem bem firme, nós vamos tratar um pouquinho dela, né? O Espírito de Verdade fala para nós que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. Interessante a analogia que o tempo todo nas mensagens e nas mensagens complementares é comparado a uma plantação, uma lavoura, um cultivo, né, em nossas vidas. O campo do Senhor, com desinteresse e sem outro objetivo, senão a caridade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Só recordando um pouco mais o início desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Trabalhadores da Última Hora, ele inicia justamente com essa parábola, aquela que a gente recorda que os trabalhadores foram convidados logo cedo para a jornada de trabalho e ao final do dia, né, ainda tendo o serviço a ser concluído, outros trabalhadores vieram na última hora. E esses receberam o mesmo tanto dos primeiros, questionando o Senhor, né, por que eles chegaram primeiro e os que chegaram por último receberam o mesmo tanto. E o Senhor simplesmente responde:
o que eu combinei com você eu cumpri? Por que que a minha bondade causa mal aos seus olhos? Né? Porque ele quis pagar igual. Então, só para recordar um pouquinho, porque a mensagem ela é bem em cima dessa parábola. Porquanto o Senhor lhes dirás: vinde a mim, vós que sois servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E essa fala do Espírito de Verdade, ela é muito profunda, porque quantos trabalhos lindíssimos, trabalhos de bem, foram dissolvidos, né, descontinuados, por causa dos nossos sentimentos inferiores, né, nosso ciúme, as discórdias, né, trazidas entre os companheiros de jornada. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão e clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirás: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como pedir graça? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir, as recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então, como dissemos, a mensagem ela é dura, principalmente para aqueles de nós que ainda estamos de férias na terra, né? Aproveitando as oportunidades e não estamos na jornada, trabalhando ali na seara do Mestre, né? Então, o Espírito de Verdade, ele nos convoca com essa mensagem firme, né, para o grande trabalho de regeneração do nosso planeta, alertando-nos de que a recompensa espiritual pertence exclusivamente àqueles que trabalham sem objetivo egoísta. A verdadeira caridade não calcula vantagens terrenas, nem busca remuneração no aplauso alheio. E aí eu trago uma pergunta para que a gente possa refletir, né? Acredito que todos nós estamos buscando trabalhar na seara do Cristo, né? Todos nós temos tido essa vontade, esse esforço, né, de nos melhorarmos, de ingressarmos nessas fileiras de trabalhadores. Mas a pergunta é: com qual real intenção ingressamos nessas tarefas do bem? É interessante essa pergunta porque, às vezes, o que nos motiva individualmente, os nossos motivos são diferentes. E aqui nessa segunda pergunta, ela traz desse tom, né? Buscamos o silêncio do serviço desinteressado e da caridade pura, ou no fundo da alma ainda aguardamos aprovação, reconhecimento e destaque social? O que nos move? E essa reflexão ela é interessante porque, ao refletirmos sobre ela, a gente consegue mais ou menos saber a distância que a gente está do que deve ser feito, né? Se ainda aguardamos aprovação, reconhecimento, destaque social, lembremos que o aplauso dos homens é efêmero e temporário. A multidão que hoje acolhe com palmas é a mesma que amanhã esquece. Então, se muitas vezes o que nos move é a opinião alheia, amanhã a pessoa muda de opinião, a pessoa nem lembra da gente. Então, façamos o que é certo, independente do que os outros vão dizer, né? Não troquemos a gratificação eterna do reino dos céus pela ilusão de um momento na terra. E que momento curto, né? Quando a gente olha para trás e vê o que já passou, a gente vê o tanto que a nossa vida é curta.
E uma outra pergunta: e aqueles de nós que já não espera a recompensa da terra, mas espera muito a dos céus? Então aqui já é uma outra pergunta, né? Então a primeira é aqueles que fazem com segundas intenções, ou fazem já desinteressadamente, mas tem aqueles de nós que fazemos não esperando nada na terra, não esperando o reconhecimento dos homens, a gente já entendeu isso, mas esperamos algo do lado de lá. É o famoso, né, nosso tijolinho no céu, né? Estou fazendo a minha casinha no céu, estou fazendo agora, né, para que eu possa ter uma vida melhor no plano espiritual. Nós, espíritas que já temos conhecimento tanto que é difícil, né, aqueles que vão para regiões inferiores, né, de sofrimento, a gente não quer isso para nós. Mas o que nós estamos buscando, o que nós estamos fazendo, tem segundas intenções, mesmo que seja no mundo dos céus? Kardec também teve essa dúvida, ele teve essa curiosidade e ele fez esse questionamento. Então, na pergunta 897 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? O que a gente acha disso, né? Kardec estava preocupado também com essa questão. Então, nós merecemos reprovação, a gente que quer fazer algo, pensando em algo do lado de lá? O que os Espíritos nos respondem de forma bem curta: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Simples, respondeu simplesmente assim. Vocês acham que Kardec se deu por satisfeito? Né? Ele quer esgotar esse tema, né? E aí na 987A, ele continua perguntando: contudo, todos alimentam um desejo muito natural de progredir para fugir das dificuldades. Todos nós temos essa busca, né? Isso nos movimenta. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo, né? O tempo todo a gente vê isso nas obras. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar algo melhor do que temos na Terra? Mas ele mudou um pouquinho a pergunta aqui, né? Então, esperar algo melhor do que temos na Terra, né? E os Espíritos respondem: não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, ou seja, que não faz pensando nisso, em receber, só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Ou seja, aquele que faz o bem, mas pensando em receber algo, está, vamos dizer assim, atrasando o seu progresso? Não, ele já está fazendo bem, ele já está em exercício. E é esse o convite que a gente sempre faz para aqueles que não têm a prática do bem, o hábito da prática do bem. É assim que a gente começa. É assim que a gente começa a exercitar. Né? Ninguém aqui vai para a academia por prazer. Né? A gente vai com o objetivo: melhorar a saúde, né? Melhorar o corpo. Então, quando a gente reflete sobre isso, então nós temos que começar. Mas ele dá um tom aqui diferente, que aquele que já conseguiu fazer algo desinteressadamente, ele já está um passo à frente. Né? Porque esse é o sentido. Quando entendermos que o que faz com que a gente se integre realmente, né, à lei de Deus, é agirmos desinteressadamente, fazendo bem, pelo prazer do bem. E quando a gente entender o prazer que tem nisso, os outros vão ficar insignificantes. Fazer o bem por fazer o bem, não esperando reconhecimento, não esperando que o outro tenha um pensamento positivo sobre a gente, sobre os nossos atos.
E Kardec, ainda não satisfeito, ele faz mais uma perguntinha, 897b. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Ou seja, uma diferença entre fazer o bem ao próximo e nos melhorar? É o que ele pergunta, né? Entendemos que seja pouco meritório, continuando a pergunta, né? Entendemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida, mas será igualmente indício de inferioridade melhorarmos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Então, o que ele nos pergunta é, se a gente tentar melhorar é algo, né, não é o que a gente deve fazer realmente para nos aproximarmos dos bons espíritos? E ele fala, se vê nisso o indício de inferioridade? E os espíritos respondem, não e não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Ponto. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma das suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se, para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual deve todos tender. Então o problema não é querermos melhorar, né? As pessoas que calculam o tempo todo os seus atos, buscando ser reconhecidos, né? Buscando receber uma recompensa que seja na terra ou no plano espiritual. Então, quando a gente fala dos trabalhadores, né, que obreiros do Senhor, eu trouxe uma pesquisa para nós também sobre os tipos de obreiros, né, os tipos de trabalhador. E esse material está lá no livro Rumo Certo, capítulo 33, né, intitulado Dentre os Obreiros. E Emmanuel nos apresenta as diversas faixas da evolução humana no sentido do trabalho, né? Então ele cita que muitos de nós, né, aqueles com entusiasmo na jornada do trabalho, fazendo planos ousados, mas abandonam a missão logo nos primeiros passos com medo do sacrifício. Então muitos de nós, ao entendermos a necessidade de trabalharmos ali na seara do Senhor e ter essa vontade, muitos chegam muito entusiasmados. A gente vê isso muito na casa espírita, né? Mas abandona a missão nos primeiros passos com medo do sacrifício. Tem os que chegam otimistas, elogiando as possibilidades do trabalho, mas abandona a tarefa assim que percebe a sua complexidade e o seu tamanho. Quando lembramos que a gente vai ter que se sacrificar, porque cada um tem sua vida individual, seus sonhos, né, seus projetos de vida. E quando a gente resolve sair da nossa própria vida, né, e se dedicar além, muitas vezes a gente tem muita vontade. Mas quando começamos, vimos que a gente ainda não estamos prontos ainda para sairmos de nós mesmos, né? A família às vezes cobra muito, trabalho e diversas outras atividades, né? Emmanuel nos diz que também tem os que recolheram os frutos da seara e voltam a ela, prometendo ajuda e gratidão, mas abandona de repente assim que descobre quanto custa o esforço de semear. É aquele que é beneficiado, às vezes por uma instituição ou outra, né, por um tratamento espiritual, e sente tão bem com aquilo que quer retribuir, mas abandona de repente quando vê o esforço que é semear. Emmanuel diz que também tem os que formulam projetos ousados de mudanças, dizendo que é para o bem do progresso, mas desiste ao perceber quanto suor e quanto caminho há entre a ideia e a prática. Quando nós falamos, né, no campo das ideias, no campo do planejamento, às vezes é muito fácil, né? Mas quando a gente vai colocar um tijolinho em cima do outro, quem pensa que o campo dá frutos sem esforço, desiste da plantação assim que sente o peso do arado nas mãos. Porque muitas pessoas às vezes vê uma obra já realizada, já em andamento, pronta, e chega
e acha que é fácil, mas quando tem que reformar o campo, reformar a plantação, vê o tanto que é pesado. Os que conhecem o valor da paz interior e não fogem da tarefa que lhe foi dada, também tem esses, seguindo firme nos compromissos que assumiu, mesmo que isto custe o pão ganho com lágrimas, dando provas de fé e entrega dia a dia. O trabalhador que merece a recompensa da paz e da felicidade, nos tesouros da vida eterna, é aquele que segue em frente com a obra no pensamento e no coração, esquecendo-se de si mesmo, trabalha e serve, compreende e ajuda, ama e constrói, sempre a serviço do bem de todos até o fim. Então, Emmanuel complementa aqui a ideia, né, do que seria o trabalhador ideal, aquele que segue adiante, com todas as dificuldades, com todas as dores, mas que não abandona o trabalho iniciado. Ainda, segundo Emmanuel, mas em outro livro, né, Taça de Luz, ele nos diz que aquele de nós que deseja realmente servir na seara do Mestre e aspira o título de obreiro do Senhor, que eu acredito que a maioria de todos nós aqui, né? Não esqueçamos que o mundo é um grande campo de trabalho feito para cultivarmos o bem. Então, o mundo inteiro é essa seara do Mestre. Né? Agora, onde que nós vamos trabalhar, por onde que nós vamos começar, né? Então, compreendido esses ensinamentos, né, tendo essa ideia em vista, né, que precisamos pegar ali no arado, a gente pode ter a dúvida de quais campos de trabalho nos esperam. O que nos espera? Onde que nós podemos atuar de alguma forma? E aí eu trouxe alguns campos de trabalho para a gente refletir, né? O primeiro, que é aqueles, né, a primeira e mais difícil leira, né, que é o lar doméstico. Então, nós, quando falamos assim de trabalho, eu não sei a mente de vocês, né, mas a minha sempre projeta para o exterior, né, algo, né, uma instituição beneficente, né, às vezes na casa espírita, mas aqui a reflexão nos traz que muitas vezes, né, queremos transformar o mundo lá fora, temos sonhos, né, mudar o campo da política, mudar a situação do país, mas nos irritamos com as imperfeições da nossa própria família. E o lar é a nossa primeira estufa de reeducação moral. É onde nós temos que começar. Alguns exemplos práticos. A paciência com o parente difícil, o idoso esquecido, o filho rebelde, o exercício do perdão diário e da renúncia no silêncio das tarefas domésticas, transformar a rotina do lar em um ambiente de paz, sem exigir que os outros sejam perfeitos antes de nós. Muitas vezes, querendo com essa ânsia de transformar, esquecemos de transformar nós mesmos, querendo que o outro se melhore para que o ambiente fique melhor para nós. E o lar é a nossa primeira oficina. Se não conseguirmos semear a paz entre quatro paredes, como pretendemos arar o solo do mundo, se a gente não começa em casa? Outro campo de trabalho, o nosso próprio trabalho profissional, que é a oficina do mundo, né? O trabalho não é apenas o meio de ganhar o pão, mas a oportunidade de testemunhar na nossa fé através da ética, da pontualidade e do respeito. Então, às vezes queremos transformar o mundo, melhorar o mundo, mas somos um mau funcionário, somos rude no atendimento ao público, somos indelicados com os colegas de trabalho. Então, trabalho também é seara. Então, alguns exemplos práticos aqui para nós. O capricho no cumprimento do dever, mesmo quando ninguém está olhando. Fazer o certo porque é certo, não porque estamos sendo vigiados. A honestidade nos negócios e a recusa em participar de fofocas, intrigas ou facilidades ilícitas no ambiente de trabalho. Né? Sermos espíritas onde quer que estejamos.
A postura acolhedora com os colegas, clientes ou subordinados difíceis. Isso também é campo de trabalho. Então, o nosso ambiente de trabalho é o altar de testemunho. Servir com alegria e integridade na sua profissão é uma das formas mais elevadas de oração prática. Mais um campo para nós. Vida em sociedade. Nossa convivência aí no dia a dia, entre o trabalho e a casa, também é seara. A caridade se prova na fila do banco, no trânsito, na internet e nas interações comunitárias diárias. No trânsito, dar passagem, ceder a vez, manter a calma diante da paciência alheia. Temos conseguido? Morrinhos está uma loucura o trânsito. Muita pressa, o pessoal, cada um pensando em si mesmo, quase um atropelando o outro. É ali também essa área, onde nós colocamos em prática se realmente estamos pensando no próximo, porque o pedestre, os outros motoristas, todos são próximos. Nas redes sociais, recusar-se a espalhar discórdia. O que nós estamos compartilhando nas nossas redes sociais, nos nossos comentários? Os cancelamentos, maledicências. Na cidadania, cuidar do espaço público, não jogar lixo na rua, respeitar o direito do próximo. Então, viver em sociedade também é campo de trabalho. O obreiro do Senhor, ele não precisa de farda para estar exercendo a sua atividade. Ele se revela na gentileza do trânsito, na tolerância na fila e no silêncio diante de uma provocação. Exercitarmos ali teste de paciência, quando o outro nos provoca. Outro campo de trabalho, esse a gente tem muito prazer nele, Casa espírita, é a ação social. Oficina de socorro direto. É o campo de aprendizado doutrinário, da doação fluídica e do amparo direto aos necessitados. Então, exemplos práticos de como nós podemos nos doar na casa espírita, Doação de tempo na recepção das pessoas, no passe, no estudo, no atendimento fraterno. A pessoa pode falar assim, mas o estudo é para mim. Mas a gente se melhorando, a gente melhora o nosso meio, melhora nosso lar, melhora todos os outros campos de trabalho que nós citamos anteriormente. A visita aos enfermos, o apoio aos asilos, orfanatos, socorro às famílias em situação de vulnerabilidade material e espiritual. Caridade do ensino e da palavra consoladora. Então, a casa espírita é nosso posto de abastecimento e aprendizado para que saibamos sair dela prontos para servir ao mundo. Então, às vezes queremos mudar lá fora e temos a oportunidade agora de mudar aqui dentro, Mais um campo de trabalho, esse importantíssimo para nós, Nosso próprio campo mental, nossos pensamentos, que aqui é relatado para nós como a lavoura de si mesmo. Então, antes de semearmos no solo exterior, precisamos arar o solo do próprio coração. Retirando as pragas que Emmanuel lista em Taça de Luz, nós vamos ver um pouquinho para frente, milindre, a cólera, a leviandade, o desânimo. Trabalhando nesse campo que é o nosso mundo íntimo, melhorando o nosso pensamento, fazendo essas reflexões internas, não nos deixando sendo tão sensíveis em relação ao outro, porque muitas vezes a gente se sente o centro do universo ali, qualquer coisa nos ofende, nos magoa, nos afasta da obra do Senhor, que a gente citou aqui, por uma palavra atravessada, por um mau dia do companheiro. Lembremos sempre de nos colocarmos no lugar do outro, a gente não sabe o que o outro também está vivendo. A gente só cobra. Exemplos práticos, a vigilância sobre os próprios pensamentos, substituindo a crítica pela prece. A hora que a gente tem vontade de reclamar do outro, vamos orar pelo outro. Porque às vezes a vida dele está um caos porque ele não consegue orar, não tem ninguém que orando por ele. Se a gente, em vez de criticá-lo, a gente orar por ele, a gente consegue melhorar a vida de todos. O combate diário ao orgulho e à vaidade, quando fazermos algo de bom.
né? Fazemos o bem pelo bem. Não nos envadecemos disso, não ficarmos aguardando recompensa. E a disciplina de recomeçar todos os dias sem entregar a culpa ou a preguiça espiritual. E a gente sempre recorda aqui que ninguém vai fazer o que cabe a nós. O nosso progresso ele é individual. Então, se a gente fica muito se espelhando no outro que não quer, a gente também não está indo, né? Precisamos começar, se a gente não quiser se estender muito, né? A maior lavoura é aquela que fazemos dentro de nós. Um coração limpo de melindres e vaidades é o instrumento mais afiado que o mestre pode usar. Vamos nos melhorar como ferramentas, né, para que a gente possa ser útil ao Senhor. Então, não procure o campo de trabalho de Jesus apenas em missões grandiosas ou em palcos iluminados. O seu campo de trabalho é exatamente onde você está hoje, na cadeira em que você senta no escritório, na mesa de jantar da sua casa, no banco do motorista no trânsito, no silêncio da sua oração. Onde houver uma dor a aliviar, uma tarefa a cumprir, uma imperfeição a superar, ali está o Senhor lhe dizer: trabalha a minha seara. Então, o campo de trabalho é muito vasto e ele está ao alcance de cada um de nós, muito perto, por sinal. Mas é fácil? Né? Sabemos que não, né? Mas quem disse que seria? Alguém aqui já viu alguma promessa em alguma obra do Evangelho, uma obra espírita, que seria fácil? O que Jesus nos disse? No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus, como Espírito puro, muito além, né, de nós, já sabe a jornada que temos que percorrer ainda. E Ele nos falou que não seria fácil. Mas se colocarmos o Evangelho, né, exemplificado por Ele, em ação, Ele sabe que um dia também responderemos que nós vencemos o mundo. Então, não esperes facilidades na plantação. Suportarás naturalmente obstáculos e perigos de toda sorte na preparação da colheita futura. Repara ao redor de ti. Palavras de Emmanuel aqui. Melindres e suscetibilidades são pragas e vermes roedores, destruindo-te a sementeira. Se a gente fica muito sensível, se magoando o tempo todo, né, isso são pragas que nos corroem, né, que atrapalham a nossa colheita futura. Cólera e irritação constituem granizo e vento, arrasando as leiras frágeis. Compromissos com a sombra simbolizam vigorosos cipoais, asfixiando-te os esforços. Indolência e desânimo são ervas parasitárias, aniquilando-te a produção. Leviandade e maledicência representam enxurro e detritos, sufocando-te as melhores promessas. Perversidade e crítica expressam aridez e secura, capazes de arruinar-te as esperanças. Lembra, cada dia é tempo abençoado de trabalhar e não confies a enxada da tua oportunidade à ferrugem da negação. Não tem tempo para isso. Quando a gente ouve a mensagem de alerta do Espírito de Verdade, né, que o mundo está passando por um processo de regeneração, esse processo ele é contínuo, ele está acontecendo ao nosso redor o tempo todo. E se a gente espera que venha algo, né, sobrenatural, a gente que é espírita sabe que isso não existe, algo instantâneo também não existe, né? É só a gente observar a natureza, tanto que ela é sábia, lenta, mas constante. Então, o nosso processo individual ele também tem que ser assim. O que nós não podemos fazer é deixar a oportunidade passar. Recorda que o tempo voa, que tudo se transforma e que a própria terra, onde se alonga a tua esfera de ação, turbilhona em pleno céu à procura da perfeita comunhão com a grande luz. Então,
questão do movimento, né? De não estar parado. Quando a gente estuda ali a parte, né, dos planetas, a gente olha o nosso sistema solar ali, né, a gente fica com aquela visão estática, né, que só a nossa Terra está girando em torno do Sol, como se ele tivesse parado. Mas o nosso Sol viaja a velocidades assim incríveis ao redor da nossa Via Láctea, a Via Láctea ao redor de outras galáxias e outras nebulosas, e isso vai a exponencial. Como diz o Chico, quando teve essa revelação, né? Vontade de voltar para casa e tomar um café, né? De tão grandioso que é o plano de Deus para nós. Se tudo isso se movimenta, por que nós vamos ficar parados esperando? Não relaciones desapontamentos e mágoa, né? Vamos limpar o coração. Não te percas nas pedras do caminho e nem te fixes no espinheiro, que te servem por medida a fé e a serenidade. Os obstáculos é a prova constante que temos, se a gente aprendeu, se aquilo que a gente está exercitando. Porque se a vida fosse muito fluida, muito fácil, né? A gente não saberia como que nós iríamos nos comportar. Se te candidatas a servir com Jesus, toma-o por padrão vivo e incessante, buscando-lhe a vontade para que os teus caprichos sejam esquecidos. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Então, o obreiro do Senhor, ele segue adiante, fazendo o que deve ser feito. Então, para concluirmos nossa fala, o convite de Jesus, ele exige a união dos esforços e a simplicidade de propósito. Unir-se aos irmãos em torno do bem comum é o único meio de garantir que, ao chegar o momento da colheita, o Senhor encontre a obra concluída e em ordem. Lembremos, nossos irmãos, que Ele nos disponibilizou a sua seara inteira, mas Ele não vai fazer aquilo que nos cabe, né? Quem tem que pegar no arado, quem tem que lavrar a terra, quem tem que semear, para que um dia nós mesmos possamos colher, seremos nós mesmos. E aqui nessa mensagem ela nos fala da questão da união, a importância desses grupos que nós temos, né? Nossos grupos religiosos, nossos grupos familiares, porque às vezes sozinho é muito difícil, mas quando você dá a mão para algum que está mais animado que você, algum que está mais esperançoso, a gente consegue andar junto. Então essa é a conclusão da nossa fala. Que Jesus nos abençoe, consiga semear essas palavras em nossos corações, que assim seja.